E se eu te dissesse que algumas das pegadinhas mais inofensivas podem acabar em tragédias devastadoras? Em 2021, um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelou que, em média, 20% das pessoas já se feriram durante brincadeiras que começaram como simples trotes. O que poucos brasileiros sabem sobre as pegadinhas é que, embora possam parecer divertidas à primeira vista, muitas vezes têm consequências imprevisíveis e perigosas. Lembra da famosa brincadeira do susto? Aquela em que alguém se esconde e pula na frente de uma pessoa desprevenida? Em 2015, em São Paulo, um jovem de 18 anos sofreu um ataque cardíaco ao ser surpreendido por um amigo. A adrenalina foi tanta que seu corpo não suportou. Você já percebeu como nossas reações podem ser extremas em momentos de susto? Conforme a especialista em saúde mental doutora Ana Carolina Nunes, a resposta do corpo ao medo é intensa e muitas vezes incontrolável, especialmente em jovens. Isso nos leva a refletir: será que valem a pena essas brincadeiras que podem levar a consequências tão sérias? Outra tragédia marcante ocorreu durante uma brincadeira de morte súbita em uma festa em Minas Gerais. Os participantes revezavam para fingir que estavam desmaiando. Contudo, um dos jovens, ao cair, não conseguiu se levantar. A reação inicial dos amigos foi de risadas, até que perceberam que ele estava realmente inconsciente. O que parecia ser uma simples diversão se transformou em um drama que culminou em hospitalização e traumas psicológicos para todos os envolvidos. Enquanto muitos veem essas situações como inofensivas, a verdade é que as pegadinhas têm um lado obscuro. Em 2019, um grupo de amigos decidiu fazer uma gravação de uma pegadinha de fantasma em um parque. Eles usaram uma roupa branca e fizeram barulhos estranhos à noite, assustando um grupo de pessoas que estava por ali. O resultado? Uma mulher assustada entrou em pânico e caiu, fraturando o braço. O desespero tomou conta da situação e a polícia foi chamada. Em vez de risadas, o que se viu foi a preocupação com a saúde da mulher e a reflexão sobre a irresponsabilidade de criar situações de risco. E a pergunta que fica é: até onde podemos ir em nome da diversão? O comediante e apresentador de televisão Marcos Chiesa, o Bolo, sempre diz: a comédia é uma faca de dois gumes. Você pode cortar o pão ou se ferir. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de brincadeiras que envolvem o medo. Em 2020, um grupo de jovens decidiu gravar uma pegadinha no trânsito, fingindo que um carro estava prestes a colidir com ciclistas. O susto foi tão grande que uma ciclista perdeu o controle e caiu, resultando em ferimentos graves. O que deveria ser uma simples brincadeira se transformou em um acidente que poderia ter sido evitado. O que muitos não percebem é que as pegadinhas, além de serem potencialmente perigosas, podem causar danos emocionais. Em uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, mais de 30% dos entrevistados relataram sentir-se traídos ou incomodados por brincadeiras de mau gosto, que afetaram suas relações pessoais. É inegável que a linha entre diversão e desastres é tênue. No entanto, o que podemos aprender com essas tragédias? Talvez seja a hora de reavaliar o que consideramos engraçado. Ao invés de buscar o riso a qualquer custo, podemos escolher caminhos que promovam risadas sem riscos. Afinal, a vida é muito mais preciosa do que uma risada passageira. Nos próximos anos, veremos um aumento na conscientização sobre as consequências das pegadinhas, à medida que histórias como essas se tornam mais conhecidas. Você concorda que algumas brincadeiras já passaram do limite? Como você pretende abordar a questão das pegadinhas em sua vida? Lembre-se, não vale a pena arriscar a segurança e o bem-estar dos outros por um momento de diversão. Então, da próxima vez que pensar em fazer uma pegadinha, reflita: será que a risada realmente vale o risco? Como diz o ditado, a conta sempre chega. Recentemente, um caso emblemático chocou o Brasil e trouxe à tona a discussão sobre os limites das pegadinhas. Em uma festa em um condomínio na zona sul do Rio de Janeiro, um grupo de amigos decidiu fazer uma brincadeira com um famoso cobertor de segurança. Eles fingiram que uma pessoa estava sufocando e, em meio ao riso e à descontração, a situação rapidamente saiu do controle. O que poderia ser apenas uma risada se transformou em um verdadeiro pesadelo quando a vítima, em uma tentativa de se libertar, desmaiou. O clima de festa virou pânico e a ambulância foi chamada rapidamente. A história terminou com um hospital e a certeza de que a diversão pode ter limites bem mais perigosos do que se imagina.
Você já parou para pensar sobre como pequenas decisões podem ter repercussões gigantescas? O comediante e escritor Paulo Gustavo, que já abordou de forma leve e bem-humorada a vida cotidiana, sempre alertou sobre a importância de respeitar a individualidade e os limites dos outros. Ao refletir sobre essas tragédias, fica claro que o respeito deve ser o primeiro passo ao considerar qualquer tipo de brincadeira. Brincar é divertido, mas brincar com a vida dos outros é irresponsável, diria ele. E essas palavras nunca foram tão verdadeiras. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2022 revelou que 72% dos jovens já se sentiram desconfortáveis com alguma pegadinha que presenciaram ou participaram. Esses dados mostram que a maioria das pessoas não riu junto, mas sim se sentiu mal diante de situações que poderiam ter sido evitadas. O que nos leva a questionar: por que continuamos a perpetuar esse tipo de comportamento? A busca incessante por cliques e risadas em redes sociais tem contribuído para que ações irresponsáveis se tornem normais. O impacto emocional dessas pegadinhas não é desprezível. Um estudo da Sociedade Brasileira de Psicologia mostrou que, após experiências traumáticas como essas, muitos jovens apresentam sintomas de ansiedade e estresse. Além disso, as relações pessoais podem ser profundamente afetadas. Quantas amizades não se perderam por conta de um trote mal elaborado? Lembre-se do caso que aconteceu no interior de São Paulo, onde um grupo de amigos decidiu fazer uma pegadinha com um suposto fantasma. O resultado foi uma briga entre eles, que culminou em uma separação permanente do grupo. Isso nos leva a refletir sobre a responsabilidade que temos uns com os outros. Em um mundo onde as redes sociais amplificam tudo, a linha entre o engraçado e o trágico se torna cada vez mais tênue. E se você fosse o alvo da próxima pegadinha, você se sentiria confortável com isso? A verdade é que a maioria das pessoas não está disposta a arriscar sua segurança emocional ou física por um momento de risada. Portanto, é essencial que todos nós façamos nossa parte para promover um ambiente mais seguro e respeitoso. É hora de pararmos e pensarmos o que podemos fazer para mudar essa cultura de pegadinhas que podem acabar em tragédia. Podemos começar a valorizar mais a empatia e a compaixão, escolhendo risadas que não venham à custa do sofrimento alheio. E se, em vez de fazer uma pegadinha, decidirmos fazer uma surpresa positiva para alguém? Que tal um gesto de carinho ou uma brincadeira leve que não envolva riscos? A vida é feita de momentos que podem ser compartilhados de forma saudável, e isso, sim, é motivo para celebrar. Nos próximos anos, será crucial criar um diálogo aberto sobre os limites das pegadinhas, educando os jovens sobre suas consequências. O que você acha que pode ser feito em sua comunidade para promover essa mudança? Ao final, a verdadeira diversão deve sempre vir acompanhada de respeito e cuidado. Então, da próxima vez que você estiver prestes a fazer uma brincadeira, lembre-se, a risada é boa, mas a segurança e o bem-estar dos outros são muito mais importantes. Afinal, como já diz o ditado, não há almoço grátis, meu amigo. E isso se aplica a todas as áreas da vida, inclusive às nossas interações sociais. Em meio a essa reflexão sobre as pegadinhas, é importante lembrar que o humor é uma ferramenta poderosa, mas que deve ser usada com responsabilidade. O que muitos não percebem é que as consequências de uma simples brincadeira podem ultrapassar o limite do aceitável, gerando feridas que vão além do físico. Uma pesquisa recente da Universidade de Brasília revelou que 65% dos jovens acreditam que o humor deve ter limites, especialmente quando envolve a integridade emocional e física de alguém. Isso nos leva a questionar: será que estamos prontos para mudar essa mentalidade? Ao falarmos de pegadinhas, não podemos esquecer do famoso Dia da Mentira. Em 2022, uma série de trotes tomou conta das redes sociais e um deles envolvia a falsa notícia de um acidente em uma escola em São Paulo. O resultado foi caótico. Pais desesperados correram para as instituições de ensino, gerando pânico desnecessário. O que poderia ser uma brincadeira leve se transformou em um verdadeiro caos, com consequências que afetaram não apenas as vítimas do trote, mas também a comunidade escolar como um todo. Você já imaginou o desespero que esses pais sentiram ao receber mensagens alarmantes? A psicóloga e especialista em comunicação, doutora Mariana Silva, ressalta que a desinformação é uma das formas mais perigosas de violência psicológica. E, no meio dessa confusão, muitos se esqueceram de que por trás de cada piada há um ser humano com emoções.
O que poderia ter sido uma simples brincadeira se tornou um evento que deixou marcas profundas em todos os envolvidos. Afinal, a questão não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre como nossas ações afetam o outro. É claro que as redes sociais desempenham um papel significativo na amplificação desse comportamento. A busca por likes e compartilhamentos pode levar as pessoas a ultrapassarem limites que jamais imaginariam. Um caso emblemático ocorreu em uma festa de Halloween em Curitiba, onde um grupo decidiu fazer uma pegadinha de assombração. Eles se fantasiaram de figuras assustadoras e correram em direção a um grupo de pessoas que estava apenas se divertindo. O que era para ser uma risada se transformou em um susto tão grande que uma jovem desmaiou. Em vez de risadas, o evento resultou em uma visita ao hospital e um intenso debate sobre os limites do humor. A questão é até onde estamos dispostos a ir para fazer alguém rir. O famoso humorista português Ricardo Araújo Pereira sempre diz que o riso é a melhor medicina, mas também pode ser um veneno. A responsabilidade ao fazer humor deve ser uma prioridade, especialmente em tempos onde as informações se espalham rapidamente. A reflexão sobre o que é engraçado e o que é perigoso deve ser constante. Você já parou para pensar em como um momento de diversão pode se transformar em um pesadelo? Uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual de Campinas, em 2023, indicou que 78% dos jovens acreditam que pegadinhas são uma parte normal das interações sociais, mas que deveriam ser feitas com cuidado. Isso nos leva a crer que a educação é a chave para mudar essa mentalidade. A conscientização sobre a importância do respeito e da empatia nas brincadeiras pode fazer toda a diferença. O que podemos fazer para transformar essa visão? Que tal promover debates em escolas e comunidades sobre a responsabilidade nas brincadeiras? Enquanto isso, a internet continua a ser um terreno fértil para brincadeiras irresponsáveis. Um caso recente que chamou a atenção foi o de um jovem que decidiu criar um vídeo de pegadinha envolvendo um sequestro fictício. O que era para ser uma brincadeira inofensiva resultou em uma abordagem policial e a detenção do rapaz, além de causar um tumulto na vizinhança. O riso se transformou em um pesadelo para todos os envolvidos. Isso nos faz pensar: estamos realmente prontos para lidar com as consequências de nossas ações? O humor deve ser uma ponte que nos conecta, não uma parede que nos separa. Ao invés de perpetuar a cultura das pegadinhas perigosas, que tal investirmos em ações que promovam o bem-estar coletivo? O verdadeiro espírito de diversão deve ser aquele que une as pessoas, não aquele que as divide. A próxima vez que você pensar em fazer uma brincadeira, lembre-se, a risada é boa, mas a segurança e o respeito são ainda melhores. Afinal, como diz o ditado, quem não arrisca, não petisca. Mas será que vale a pena arriscar a segurança de alguém por um momento de diversão? A resposta, sem dúvida, deve ser não. Além disso, a cultura das pegadinhas e das brincadeiras irresponsáveis também se reflete em como a sociedade lida com a dor e o sofrimento. A busca incessante por cliques e visualizações nas redes sociais frequentemente leva as pessoas a desconsiderarem o impacto emocional que suas ações podem ter. Em um estudo recente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 67% dos jovens admitiram já ter rido de uma pegadinha que, no fundo, sabiam que era de mau gosto ou potencialmente prejudicial. Isso revela uma desconexão alarmante entre o que é considerado engraçado e o que é aceitável em termos de respeito ao próximo. Você já se pegou rindo de algo que, no fundo, não era tão engraçado assim? O caso de um youtuber famoso que fez uma pegadinha envolvendo um simulador de ataque de tubarão em uma praia lotada exemplifica essa situação. Centenas de pessoas correram em pânico e, infelizmente, uma mulher idosa sofreu uma queda e fraturou a perna. O vídeo, que buscava viralizar, se transformou em um pesadelo para todos os envolvidos. Ao invés de trazer alegria, o que se viu foi um clamor por responsabilidade e respeito. O que deveria ser uma diversão inofensiva resultou em ferimentos e um intenso debate nas redes sociais sobre as fronteiras do humor. É realmente necessário criar esse tipo de conteúdo para se destacar? O humorista e comentarista de comportamento Jô Soares sempre enfatizou que o verdadeiro humor deve nos fazer rir, não nos machucar. Essa frase ressoa profundamente quando analisamos os casos de pegadinhas que se tornaram desastres. À medida que as redes sociais se tornam um palco para essas brincadeiras, a responsabilidade de quem as cria se torna ainda mais crucial.
Em uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual Paulista, 75% dos universitários disseram que as pegadinhas nas redes sociais devem ser regulamentadas para evitar excessos. Você acredita que deveria haver regras claras sobre o que é aceitável ou não em termos de pegadinhas? Diante desse cenário, surge a necessidade de um diálogo aberto sobre os limites do humor. É essencial que as pessoas compreendam que a linha entre a diversão e o desespero é muito tênue. O que parece ser uma simples brincadeira para alguns pode acarretar consequências devastadoras para outros. O famoso caso de uma pegadinha que envolvia um fingido ataque de urso em uma floresta no sul do Brasil é um exemplo marcante dessa situação. Um grupo de amigos decidiu filmar a pegadinha, mas o susto foi tão intenso que um dos participantes entrou em estado de choque, necessitando de atendimento médico. Ao invés de risadas, o resultado foi um hospital e um grupo de amigos traumatizados. Isso é realmente o que queremos? Nesse contexto, a reflexão sobre o papel das pegadinhas em nossa cultura se torna mais urgente. O impacto emocional e físico que essas brincadeiras podem causar nos leva a questionar: vale a pena arriscar a saúde mental e física de alguém por um momento de diversão? A resposta parece clara, mas a prática ainda nos mostra que muitos não estão dispostos a mudar. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais apontou que 80% das pessoas que participaram de pegadinhas se sentiram culpadas, mas apenas 40% mudaram seu comportamento após a experiência. Isso nos leva a refletir: como podemos quebrar esse ciclo? Uma abordagem mais saudável e construtiva em relação ao humor pode ser a chave para uma mudança significativa. Em vez de perpetuar a cultura das pegadinhas perigosas, que tal promover atividades que incentivem a união e o respeito? O humor pode ser uma ferramenta poderosa de conexão e empatia. Ao invés de fazer uma brincadeira que possa ofender ou machucar, podemos criar momentos de alegria que envolvam todos de maneira positiva. Você já pensou em como pequenas ações podem gerar grandes impactos? Ao olharmos para o futuro, é possível que a conscientização sobre os perigos das pegadinhas cresça. Histórias como essas servem como alertas para que possamos repensar nossas interações e o tipo de conteúdo que consumimos e criamos. O verdadeiro desafio é reverter essa mentalidade e transformar a maneira como encaramos o humor. O que podemos fazer em nossas comunidades para promover uma cultura de respeito e empatia? Ao final, cada um de nós tem o poder de influenciar positivamente as relações sociais, escolhendo sempre o caminho que valoriza a dignidade e a segurança do próximo. Enquanto o debate sobre as pegadinhas avança, é essencial que continuemos a refletir sobre nossas ações e as consequências que elas podem trazer. O humor deve ser uma fonte de alegria, não de dor. Portanto, da próxima vez que você estiver prestes a fazer uma brincadeira, pergunte-se: isso realmente fará alguém rir ou pode causar sofrimento? A resposta pode ser a chave para um mundo mais respeitoso e divertido. Afinal, como bem sabemos, a vida é feita de escolhas, e a escolha de respeitar o outro deve sempre prevalecer. É curioso como a linha entre a diversão e o desespero pode ser tão tênue. Recentemente, um caso chocante veio à tona, ilustrando de forma vívida os riscos envolvidos em pegadinhas mal planejadas. Em uma festa universitária em Salvador, um grupo de estudantes decidiu criar uma situação de assalto simulado. A ideia era simples: um deles fingiria estar sendo roubado enquanto outros filmavam a reação dos amigos. O que parecia uma brincadeira inocente rapidamente se tornou um pesadelo. Ao ver a cena, um dos convidados, que não estava a par da pegadinha, entrou em pânico e acionou a polícia. O resultado? A festa virou uma operação policial e a diversão se transformou em um campo de tensão e medo. Em vez de risadas, o que restou foi a vergonha e o trauma. Isso nos leva a questionar: até onde estamos dispostos a ir em nome do entretenimento? A psicóloga e especialista em comportamento humano, doutora Lúcia Almeida, afirma que a adrenalina pode nos fazer agir de forma impulsiva, sem considerar as consequências. E é exatamente essa impulsividade que pode levar a situações trágicas. Um estudo da Universidade de São Paulo apontou que mais de 60% dos jovens acreditam que as pegadinhas devem ser banidas de eventos sociais, pois muitas pessoas têm experiências negativas associadas a elas. O que nos faz refletir:
Será que realmente vale a pena arriscar a integridade emocional dos outros por um momento de diversão efêmera? Um caso emblemático aconteceu em uma escola de Belo Horizonte, onde um aluno decidiu fazer uma pegadinha com um colega, fazendo-o acreditar que havia um animal solto na sala de aula. O medo e a confusão se espalharam entre os estudantes, levando a uma evacuação apressada do prédio. O que poderia ser apenas uma brincadeira inofensiva resultou em um grande susto e em um chamado desnecessário para os bombeiros. O diretor da escola, ao comentar sobre o incidente, ressaltou que as consequências de uma simples brincadeira podem ser desproporcionais ao que se pretendia. Isso nos leva a pensar como podemos conscientizar nossos jovens sobre os limites do humor. As redes sociais desempenham um papel significativo nesse contexto, amplificando o comportamento irresponsável. Um caso recente que viralizou foi o de um jovem que fez uma pegadinha de explosão em um shopping utilizando fogos de artifício. O resultado foi uma cena de pânico, com pessoas correndo em todas as direções e, infelizmente, algumas pessoas se feriram na correria. A busca por visualizações e cliques pode levar a ações que colocam em risco não apenas a segurança física, mas também a saúde mental de todos os envolvidos. Você já parou para pensar em quantas pessoas podem ter se machucado por um momento de imprudência em nome do entretenimento? Refletindo sobre essas experiências, fica claro que a responsabilidade deve ser uma prioridade ao pensar em qualquer tipo de brincadeira. O humor deve nos unir, não nos dividir. Como o célebre comediante e escritor Leandro Hassum diz, rir é fundamental, mas rir às custas dos outros é um erro. Essa reflexão nos leva a considerar o impacto que nossas ações têm sobre os outros. Em uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 71% dos entrevistados afirmaram que já se sentiram mal após testemunhar ou participar de uma pegadinha de mau gosto. Isso é um sinal claro de que a maioria das pessoas busca um ambiente mais respeitoso e empático. Por isso, é fundamental que todos nós façamos a nossa parte. O que podemos fazer para mudar essa cultura de pegadinhas que podem acabar em tragédia? Que tal começarmos a promover momentos de alegria que não envolvam riscos? Ao invés de fazer uma brincadeira de mau gosto, podemos optar por surpreender alguém com um gesto de carinho. Isso não só traz felicidade, mas também fortalece os laços entre as pessoas. Você já pensou em como pequenas ações podem criar um ambiente mais positivo ao seu redor? A verdade é que a vida é preciosa demais para ser arriscada por um momento de diversão passageira. A conscientização sobre os perigos das pegadinhas deve ser uma prioridade em nossas conversas, especialmente entre os jovens. Precisamos educar sobre a importância do respeito e da empatia nas interações sociais. Você acredita que pode fazer a diferença em sua comunidade promovendo essa mudança? O futuro depende das escolhas que fazemos hoje. Em um mundo onde as redes sociais têm um papel tão importante, devemos ser cuidadosos com o tipo de conteúdo que consumimos e criamos. O humor deve ser uma ferramenta de conexão e não de divisão. As histórias trágicas que ouvimos sobre pegadinhas nos lembram que o riso não deve vir à custa do sofrimento alheio. Ao refletir sobre isso, fica claro que a verdadeira diversão deve ser aquela que inclui todos de maneira segura e respeitosa. Portanto, da próxima vez que você estiver prestes a fazer uma brincadeira, pergunte-se se isso realmente trará alegria ou se pode causar dor. Lembre-se, o respeito é a base de qualquer interação saudável. Como já diz o ditado, a vida é feita de escolhas, e escolher respeitar o outro deve ser sempre a prioridade.